Olá pessoal, complementando a aula dos fungos, nós vamos estudar agora os líquens, tá? Que a maior parte deles é formado por fungos, tá bom? Então, nós temos a ciência da liquenologia, tá? Que é a ciência dos líquens. O líquen nada mais é do que uma associação mutualística formada por dois organismos, um micobionte e um fotobionte. Como o nome já fala, micobionte, mico, fungo. Ou seja, dos fungos que formam os líquens, 98% são ascomicota e 2% basidiomicota, que é o filo dos cogumelos. E o fotobionte, ou seja, o fotossintético, temos microalgas verdes, né, as clorofícias, ou cianobactérias, né, que são bactérias fotossintetizantes. E se conhece cerca de 20 mil espécies de líquens, ok? Então, olhando aqui, nós temos, dá para ver os filamentos, aqui temos o líquen Treboxia, do gênero Treboxia, aqui a gente tem os filamentos do fungo no micobionte e algas verdes, tá? Clorococoides, tá? Que são algas clorofiladas. Aqui nós temos a Xanthorrhoea parietina, dá para perceber que é ascomicota, olha aqui os ascomas, lembra o ascocarpos, ascomas? Nos ascomas tem os ascos e nos ascos os ascósporos. Então toda essa parte aqui, essas boquinhas, essas taças, são os ascocarpos, os ascomas, que são os fungos ascomicetos. Os líquens vivem em todos os tipos de ambientes, desde o mais quente até o mais frio, né? Eles são colonizadores, são espécies iniciantes na sucessão ecológica. A água representa de 2 a 10% do peso do organismo. Por que tão pouca água? É essa baixa quantidade de água que permite eles sobreviverem, a reduzir a sua dessecação e a sobreviverem em ambientes hostis. Tá? Hostis a gente, ao humano, como na neve ou como em rochas expostas ao sol numa sucessão primária. E aqui nós temos também que a taxa de crescimento varia de 0,1 a 10 milímetros por ano, tá bom? E de acordo com o substrato onde os líquens crescem, eles são classificados em cortícolas ou corticícolas, quando crescem sobre o córtex das árvores, saxícolas, quando crescem sobre as rochas, terrícolas, quando crescem sobre o solo, mucícolas, quando crescem junto com os musgos, e folícolas, quando crescem sobre as folhas, tá? Isso aqui não é um fungo de decomposição, isso aqui são líquens crescendo sobre as folhas, tá bom? Quanto à estrutura, o micobionte, ou seja, o fungo, é o componente principal. Tá? E ele que vai determinar a forma do líquen e também a nomenclatura. Todo o nome de líquen é baseado no fungo que o compõe. Então, se você olhar essa estrutura aqui, temos as hifas do fungo e aqui uma alga unicelular. E qual seria o nome desse organismo? O nome do fungo. Tudo bem? Porque é o que compõe a maior parte do líquen. Olhando aqui a estrutura, temos talos estratificados e talos homogêneos. Se a gente olhar esse corte aqui de um líquen, temos o córtex superior, uma epiderme, o córtex superior, uma capa fotobionte, uma massa, né, uma linha, onde eu tenho os fotossintetizantes, uma medula e o córtex inferior, tudo bem? Esse aqui é o estratificado, tudo organizado. E temos homogêneo, ou seja, não há uma ordem, tanto as hifas quanto as algas estão distribuídas homogeneamente no corpo do organismo. Olhando aqui então, ó, uma visão melhor, temos o córtex superior, que é formado de fungo, uma camada fotobionte, lembrando que essa camada tem que estar sempre na parte superior, que é onde vai receber luz, a medula, onde só há hifas do fungo, e aqui embaixo um córtex inferior. Alguns líquens que estão crostosos, estão grudados nas rochas, por exemplo, não possuem um córtex inferior, porque não tem uma conexão com o ambiente. E temos alguns tipos de talos. Por exemplo, temos o talo filamentoso, tá? Um líquen filamentoso, formado por filamentos frouxos e entrelaçados, como é o caso aqui do Coegonium. Tá vendo? Ó? Tem feixes aqui, né, as hifas espalhadas, frouxamente soltas, e aqui temos os ascomas. Aqui dá para perceber, ó, é um tecido que se forma, olha os ascomas, a parte reprodutiva dos líquens. Esse aqui é o Coenogonium luteum, típico do Brasil. Temos o talo crostoso,
que é uma estrutura dorsiventral, ou seja, bem achatados e aderidos ao substrato. Geralmente são aqueles que crescem sobre as rochas, até sobre árvores, né? Geralmente em rochas, que são uma crosta, são os mais difíceis de coletar. Dá para perceber que os amarelinhos, os laranjas, são os ascomas, do tipo apotécio, que a gente viu na aula de fungos, do filo Ascomicota. Esses aqui são aqueles tipos abertos. Então, olhando aqui, ó, tem o córtex superior, a camada fotobionte, a medula, e não possui um córtex inferior. Por quê? Porque ele está crostoso, ele está grudado na rocha, nada vai machucar ele por baixo, não tem que se proteger. Olha aqui, olha, uma mancha. Aqui, hematoma, não já falei, hematoma ou croleucon, também tipicamente brasileiro. Temos o talo folioso, a gente costuma ver ele nas árvores, né, uma estrutura dorsiventral, mas em formato de folhas e menos aderida ao substrato. Então essas partes que estão soltas são os lobos, né, e ele tem córtex superior, camada fotobionte, a medula e uma camada, né, o córtex inferior. Porque se você levantar esses lobos aqui, ele tem contato com o ambiente. Esses são os mais fáceis de se coletar, tá? Aqui, ó, dá para perceber que normalmente o talo é preso por estruturas próprias, chamadas risinas ou tomentos. Então, ó, máculas, que são manchas, tá vendo aqui, ó, uma risina, tá? E aqui tomento, que são estruturas para prender aquela parte central do líquen folhoso no substrato. Aqui a gente tem o Pormotrema perlato, tá? Quando você remove, você consegue retirar certinho, às vezes quebra porque ele está seco. Então, uma dica é umedecer, jogar água nele, água destilada, já que você vai coletar para uma aula prática, para um experimento, ou simplesmente uma coleta, aí você puxa com uma pinça ou com uma espátula, você consegue retirar ele. Se ele estiver seco, ele vai trincar e você vai perder a amostra. Temos o talo fruticoso, formado por ramos, que podem ser simples, divididos, cilíndricos ou achatados, presos ao substrato por um ou poucos pontos. Então tá vendo aqui, olha, é preso pelo apressório, um único ponto, e a partir dele ele vai frutificando. E aqui temos os apotécios, né, os ascomas do tipo apotécio. Aqui, ó, olha que bonito. Então olha aqui, está preso por um único ponto no substrato e ele vai ramificando. E aí nas pontas nós temos como se fossem flores, mas são os ascomas, os corpos de frutificação, tá, do tipo apotécio. Esse aqui é o Telosquistes chrysophthalmus, também brasileiro. E temos talos esquamuloso e dimórfico. O esquamuloso é formado por pequenas escamas agregadas, que dá para ver aqui embaixo, normandina. Enquanto o dimórfico é a combinação de crostoso e fruticoso, ou escamoso fruticoso. Então dá para ver que ele tem umas escaminhas, ele cresce, ele forma um copinho, tá vendo? Ele forma um ascoma. Quanto à reprodução, por não constituírem um único organismo, lembrando que o líquen é formado pelo micobionte e pelo fotobionte, os líquens apresentam várias estratégias reprodutivas, que podem ser indiretas, a reprodução individual do micobionte e do fotobionte, ou seja, o fungo se reproduz sem a alga e a alga se reproduz sem o fungo. E temos o mecanismo direto, quando o líquen como um todo, o micobionte e o fotobionte, formam estruturas especializadas para a reprodução, como os sorédios e os isídios. Os sorédios são aglomerados de células do fotobionte com hifas do micobionte. E os isídios são pequenas projeções do talo, tá? Então, se você olhar aqui, ó, a gente tem a parte reprodutiva, o ascoma, lembra a parte lá dos ascomicetos, tá vendo? Logo embaixo a gente tem, ó, uma faixa do córtex superior, a gente tem uma faixa do fotobionte. E aqui nós temos os himênios, que é aquela camada cheia de ascos que contém os ascósporos. Então, olha, os sorédios, como comentado, a gente tem grânulos aglomerados de algas, né, do fotobionte, pode ser uma alga, uma cianobactéria, envolvido por hifas. E o vento pode levar. Então dá para ver aqui umas bolinhas aqui nesse sorédios da Cryptothecia rubrocinta. Dá para ver essas bolinhas, são todos sorédios. Vai secando, o vento sopra e vai levando essas estruturas. Tá? Olha aqui, dá para ver. Tudo isso aqui são aglomerados de sorédios. E temos os isídios, que são, tá vendo? Ó, vai crescendo como se fosse uma verruguinha do micobionte. Dentro ele está preenchido pelo fotobionte. Dá para ver que os isídios de Parmotrema
tinctorum, e ele se rompe, ramifica e vai e o vento leva, porque eles são muito simplesinhos. Dá pra ver aqui, ó. Eles são mais pontiagudos, enquanto os sorédios parecem mais globulosos, os isídeos são mais pontiagudos. Quanto à ecologia, eles são extremamente importantes na formação do solo, né? Quando eles participam da sucessão primária, espécies pioneiras junto com os musgos. O fungo, ele secreta os ácidos liquênicos, que podem representar até 40% do peso seco do líquen. Esses ácidos liquênicos começam a degradar a rocha, degradando a rocha em solo, permitindo que cheguem novas plantas que atraem os herbívoros e assim constituem todo um ecossistema. Aqui tem alguns exemplos das fórmulas químicas e estruturais de alguns ácidos liquênicos. Fixação de nitrogênio. Muitos líquens possuem cianobactérias, como o fotobionte, exemplo nostoque, que fixa N2, o de nitrogênio atmosférico, em aminoácidos, que vira proteína e entra na cadeia alimentar. Também são importantes na qualidade do ar, porque são bioindicadores naturais do ar. Eles são sensíveis principalmente ao dióxido de enxofre. Então, em locais poluídos com dióxido de enxofre, que tem chuva ácida, ou próxima à indústria, você raramente vai encontrar líquens, ou líquens já doentes, ramificados, degradados, porque eles são sensíveis, eles podem servir de biomonitores da qualidade do ar. E também metais pesados. Alguns líquens fixam metais pesados. Eles podem ser utilizados na biorremediação. E principalmente metais pesados do ar. E foi notificado que eles conseguem absorver precipitações radioativas. Que os líquens na região de Chernobyl, por exemplo, que explodiu há 34 anos praticamente, que foi em 86, esses líquens, eles absorvem material radioativo, ou seja, além deles serem sorvedores, removerem metais pesados do ambiente, eles podem remover radioatividade também. Ou seja, os líquens são excelentes na biorremediação radioativa. Tudo bem? Então aqui foi uma noção do mundo da liquenologia, conhecendo um pouco dos líquens. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula.